Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, já vou iniciar com vocês o capítulo 13 de 1964, O Elo Perdido, ok? É um capítulo bem grande também, por isso vai ser dividido. Eu peço para vocês, se você chegou aqui nesse momento, por algum motivo, que vocês compartilhem, me ajudem, se inscrevam nesse canal. Deixe o seu like, faça algum comentário ou um dislike e me ajude a levar adiante esse projeto, que é compartilhar o conhecimento que eu adquiro também, ok? Então vamos dar início ao capítulo 13, 1964, O Elo Perdido. Goulart. A revolução deve ser feita principalmente com a cabeça. O funcionário soviético do Serviço de Inteligência Alexiev conheceu Jânio Quadros antes que ele fosse eleito presidente e assim também foi com o sucessor João Goulart, o Jango, que já era um conhecido do Serviço de Inteligência tchecoslovaco. Jango atuava há muito tempo e com notoriedade na arena política. Mesmo com sua pouca idade, nascido em 1918, tornou-se vice de Kubitschek. Poderia ter seguido a carreira de jogador de futebol, mas uma enfermidade paralisou seu joelho. Foi então estudar direito e o Brasil ganhou um político significativo em sua história. Às vezes era comparado a J.F. Kennedy, jovem, com uma bela esposa e, o mais importante, causava comoção entre os brasileiros mais simples. Era popular, era um homem de visão e tinha planos audaciosos que, segundo a opinião de seus críticos, beiravam ao populismo vulgar. Sua política pôde ser considerada emancipatória em relação aos Estados Unidos, por pregar a independência das influências norte-americanas. Obviamente, essa política causava excitação em Moscou e em Praga. A abertura de Goulart para o Oriente não era somente da boca para fora. E se realmente pensava em diminuir as relações econômicas com a potente América do Norte, devia buscar alternativas econômicas. Não tratava-se somente de créditos indispensáveis para o progresso e para retirar o país da difícil situação financeira, mas também de fornecimento de petróleo, máquinas e complexos de investimentos, usinas de eletricidade, fábrica de cimento e fábrica de indústrias de máquinas. Juscelino endividara seriamente o país e receber empréstimos do FMI não estava fácil, pois Washington tinha condições exigentes, muitas vezes também políticas. Porém, do outro lado, Moscou abriu os braços amistosamente. O primeiro departamento teve a oportunidade de conhecer o vice-presidente Goulart em dezembro de 1960, na ocasião de sua visita à Tchecoslováquia. Possuímos informações sobre a visita oficial a partir de duas fontes: o Arquivo Nacional em Praga, onde estão reunidos documentos do Comitê Central do KSC, e da chancelaria de Antonin Novotny, primeiro secretário do Comitê Central, e também do ABS, Arquivo da STB. No documento do Arquivo do Partido Comunista, ficamos sabendo que Jango voou para a Tchecoslováquia a convite do primeiro-ministro do governo tchecoslovaco, ou seja, foi uma visita oficial. Em 2 de dezembro de 1960, devido às más condições atmosféricas, o avião da delegação brasileira teve de aterrissar em Bratislava, em vez de Praga. Goulart chegou a Praga de trem na manhã do dia seguinte. Foi recebido pelo primeiro-ministro, com quem conversou sobre as relações comerciais. Na nota, podemos ler frases semelhantes a reportagem sobre a necessidade de construir relações mutuamente vantajosas, mas existe uma informação que certamente não estava notícias da imprensa. Abre aspas. Quando perguntado sobre qual é a relação do Brasil com a Organização dos Estados Americanos e com Cuba, o hóspede deu uma resposta evasiva, fecha aspas.
Logo sabemos por quê. Após a conversa com o presidente do parlamento, o hóspede pediu para conversar em particular com o premier do Conselho de Ministros, chefe de governo. Segundo a nota, abre aspas, o hóspede, Goulart, justificou seu pedido dizendo que, sobre certas questões, não deseja conversar na presença do chargé de affaires brasileiro em Praga, pois este é um homem do Itamaraty e esta é a instituição mais reacionária que existe na vida política no Brasil, fecha aspas. Em outras palavras, um político brasileiro da alta cúpula, vice-presidente e presidente do Senado, deseja que o conteúdo de sua conversa com o primeiro-ministro tchecoslovaco seja ocultado do representante legal de seu país em Praga. Nesta conversa particular, revelou a sua opinião sobre o seu superior, o presidente Quadros. Abre aspas. É um expoente de grupos de capital relacionados com monopólios estrangeiros. Estes grupos financiaram a sua campanha eleitoral, que terminou com sucesso, principalmente graças à demagogia inteligente que Jânio Quadros aplicou antes das eleições. Fecham aspas. Em seguida, Jango disse que no Brasil havia um intenso movimento das massas populares sob a direção do Partido Trabalhista Brasileiro. Abre aspas. Quando o novo presidente começar a governar, fecha aspas, relatou em particular o vice-presidente, abre aspas, a tarefa mais importante desse movimento popular por uma completa emancipação nacional econômica será a luta pela realização das promessas do novo presidente. E uma das promessas pré-eleitorais de Jânio Quadros foi também o reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética e com os outros países socialistas, fecha aspas. O objetivo da viagem de Goulart para a União Soviética e República Popular da China era justamente criar a melhor atmosfera e as melhores condições para essa abertura. Na opinião do vice-presidente, uma prova da força do movimento popular foi o simples fato de sua viagem ter sido realizada, o que era inimaginável alguns anos antes. Lembrou também das dificuldades da luta contra os monopólios estrangeiros devido ao fato de, abre aspas, o Partido Comunista Brasileiro continuar relativamente fraco, fecha aspas. Por isso, a Frente Progressista Brasileira precisava do apoio do Bloco Socialista, abre aspas, bloco ao qual essas forças gostariam de adicionar o Brasil, fecha aspas. Como podemos ler na nota destinada ao chefe dos comunistas na Tchecoslováquia, Goulart tratava o país como uma ponte através da qual esse apoio chegaria ao Brasil. Era necessário, portanto, um contato amistoso com os representantes da Tchecoslováquia. Goulart expressou-se calorosamente sobre o embaixador tchecoslovaco no Brasil, mas disse que não podia conversar com ele tão tranquilamente quanto em Praga, naquela ocasião. A conversa seguiu abordando a preparação do acordo comercial, do qual o presidente Kubitschek também era entusiasta. O vice-presidente brasileiro demonstrou interesse no funcionamento dos sindicatos no país. Impressionou-se com o fato de haver uma única organização sindical centralizada e totalmente subordinada aos comunistas. Também teve cuidado com interesses econômicos de sua pátria e, durante o encontro com o ministro do Comércio Exterior, tocou na questão da exportação de produtos brasileiros para a Tchecoslováquia, principalmente de produtos típicos do Rio Grande do Sul. Brizola, governador do estado, entre aspas, era seu parente. Anotou o autor deste apontamento. Falaram concretamente sobre o arroz, produto abundante no Rio Grande do Sul, sobre milho, soja, carne e couro. Brizola, por sua vez, estava interessado em complexos de investimento, principalmente energéticos. Em relação a este plano de câmbio comercial, o ministro tchecoslovaco discorreu sobre a necessidade de negociação do plano de grupos de especialistas, ao que Jango respondeu que seria melhor resolver diretamente com Brizola. No último dia de sua estadia, Jango encontrou-se com Antony Novotny
e, na noite de 5 de dezembro, viajou para a União Soviética em companhia dos membros da delegação brasileira. É interessante o resumo da situação política brasileira neste relatório sobre a visita de Jango, pois as opiniões expressas nele tiveram as suas consequências. Vale lembrar que o relatório era destinado às mais altas autoridades comunistas na Tchecoslováquia, e eram elas que direcionavam o trabalho da STB, assim como toda a vida social e econômica do país na época. A sugestão de Jango, sem dúvida, influenciaria o comportamento dos órgãos tchecoslovacos em relação ao Brasil. O fragmento é tão importante que vale a pena citá-lo quase integralmente. Abre aspas. No Brasil, já faz um longo tempo que tem lugar uma forte luta entre os círculos pró-americanos e os nacionalistas, da qual o preço é o progresso político e econômico independente do país. Essa luta determina toda a situação interna da vida política no Brasil. Nos últimos tempos, o desenrolar dos acontecimentos aponta para um aumento na atividade do movimento operário brasileiro e tem lugar fortes conflitos de classe contra o poder da burguesia. Essa crescente atividade do movimento operário brasileiro acelera a diferenciação entre a burguesia brasileira, da qual uma das partes é orientada nos Estados Unidos e a outra, a burguesia nacional, que tende a quebrar o poder dos monopólios americanos. A influência da burguesia nacional está crescendo e procurando em seus objetivos um apoio que seja para ela vantajoso. Por isso, busca possibilidades para desenvolver contatos comerciais e políticos com outros países. Em outubro deste ano, como consequência da vitória de Quadros, forças reacionárias conseguiram chegar ao poder e esse progresso está ameaçado. Durante a sua visita, Goulart não escondeu suas preocupações e de maneira aberta, mas geral. Pediu apoio para as forças progressistas brasileiras. Mesmo que as palavras de Goulart devam ser tratadas com reserva, será ele, durante o governo de Quadros, se não o único, com certeza, o mais expressivo representante da política anterior do presidente Kubitschek, seguindo em direção ao alcance de uma independência econômica nacional do Brasil, do ponto de vista dos contatos mútuos Tchecoslováquia-Brasil. A visita do vice-presidente Goulart é um acontecimento significativo que possibilita aos nossos funcionários diplomáticos e comerciais desenvolver uma atividade mais extensa no Brasil. Fecha aspas. Tentando traduzir esta linguagem de funcionários comunistas, abre aspas, Goulart, é verdade, não é comunista, mas a sua política nos favorece e é necessário apostar nele. Uma corrente anti-americana na política brasileira seria uma boa oportunidade para nós. Fecha aspas. Na pasta, abre aspas, Governo e Parlamento no Brasil, fecha aspas, da STB, há um relatório do primeiro-tenente Moldan que, segundo as ordens da Central, acompanhou a delegação brasileira. Fora os quartéis oficiais, como representante do MRE, foi tradutor e um verdadeiro faz-tudo. Chegou até a morar com a delegação em uma mansão do governo na qual ficaram hospedados Goulart e seus companheiros. Moldan, que de 1954 a 1958 serviu como residente no Serviço de Inteligência no Rio de Janeiro, conhecia bem a realidade brasileira e, por isso, era ideal para esta tarefa, que cumpriu perfeitamente. É possível dizer que fez amizade com o vice-presidente e com os acompanhantes Raul Riff e Francisco da Silva Laranja Filho, e que, ao final, após a fria fase inicial de gentilezas, Jango começou a tratar Moldan por você. O oficial relatou que Goulart gostou muito, entre aspas, de nossa vodka de ameixas, a qual pedia com muita frequência ao quarto, e que o ajudou a comprar 2 trajes folclóricos para seus filhos. Avaliou o político como um homem sincero e amigável, que entre grupos maiores tinha cautela com as palavras,
mas em grupos menores permitia-se até mesmo fazer comentários anti-americanos. No aeroporto, despediu-se de seu tradutor, entre aspas, ao modo brasileiro, abraçando-o e dando-lhe um tapinha nas costas. Durante toda a sua estadia na Tchecoslováquia, o vice-presidente esteve acompanhado dos já citados assessores pessoais, e Moldin teve a oportunidade de conhecê-los e escrever algumas de suas características. Raul Francisco Riff certamente era um amigo pessoal do político brasileiro, pois Goulart pedia-lhe opinião com frequência. Em Praga, Riff também cuidava do conforto de seu chefe. Pela manhã, preparava-lhe o mate que tomavam juntos no quarto. Goulart muitas vezes de pijama ou shorts, e só depois se vestia e começava a trabalhar. Antes do mate, era possível tirá-lo da cama. Riff causara em Moldin a impressão de ser um homem inacessível, cauteloso e um pouco introvertido, que não se interessava por nada em especial. Na Tchecoslováquia, comprou uma pistola calibre 7,65. Comportou-se de maneira amigável com Moldin, mas não falou muito, apesar de despedir-se do primeiro-tenente com a saudação de seu Joseph, convidando-o a vir ao Brasil. O Dr. Francisco da Silva Laranja Filho, médico e amigo pessoal de Jango, saía para caçar com Goulart, e na Tchecoslováquia comprou para si um fuzil de caça com luneta e outro igual para Goulart, frisando que Goulart era um bom caçador. Era mais expansivo que Riff. Interessou-se pelo serviço de saúde tchecoslovaco e pela vida noturna de Praga. O primeiro-tenente anotou que o médico se interessou por nossas mulheres e gabou-se de que, nesse campo, poderia fazer concorrência contra os jovens locais. Em uma das saídas noturnas, levou Riff, que, em vez de se divertir, adormeceu em cima da mesa e, abre aspas, por causa dele tivemos de deixar o bar bem antes de fechar, fecha aspas. Na opinião do autor do relatório, abre aspas, o doutor Laranja não tem tanta influência sobre Jango como o Riff, mas são amigos próximos, fecha aspas. Assim, abre aspas, ele pode ser usado para penetrar nos círculos próximos ao vice-presidente, fecha aspas. Sugere aos camaradas que trabalhavam no Rio. Afirma objetivamente que não fora possível, em tão curto tempo, conhecer as suas opiniões políticas, mas diz que tem quase certeza que as pessoas que acompanhavam Jango eram adeptas da mesma linha política do vice-presidente, pois ambos se expressavam positivamente sobre os países do Bloco Socialista. Moldin descreve uma cena quase que humorística sobre Goulart, que talvez contenha uma pista para a compreensão dos futuros acontecimentos brasileiros. Abre aspas. Quando eu lhe mostrei e entreguei o fuzil que escolhi junto com o doutor Laranja, Laranja afirmou, rindo, que uma resolução deve ser feita principalmente com a cabeça. Concordou comigo, rindo. No final de seu relatório, o primeiro-tenente recomenda que a residentura fique atenta com as pessoas que acompanhavam o vice-presidente. Com a ajuda deles, seria possível penetrar no círculo de Jango. No caso do introvertido Riff, será mais difícil, mas não é impossível. Será que Riff foi mesmo tão inacessível para o serviço secreto tchecoslovaco? Na pasta, entre aspas, pessoas da vida política e econômica, fecha aspas, da STB, há toda uma divisão com seu nome. Após a renúncia inesperada do presidente Quadros, houve um curto intermezzo, quando o poder foi exercido por Ranieri Mazzilli. E em 7 de setembro de 1961, João Goulart tornou-se presidente. Logo, Jango, que em Praga já era bem conhecido e avaliado como amigável ao Bloco Socialista, falando até mesmo sobre revolução diante do oficial da STB, em outubro, Praga recebeu a informação secreta adquirida pelo oficial Bacalar sobre as intenções do novo presidente.
como ele via a turbulenta situação política e o que esperava no futuro próximo. O presidente Goulart dissera, num círculo de colaboradores mais próximos, que o Brasil, abre aspas, está rumo a uma crise econômica e política que vai estourar em até meio ano, caso o governo e o parlamento não façam nada para impedir, fecha aspas. Segundo o relatório, Goulart via apenas duas possibilidades para evitar a catástrofe: pedir mais empréstimos aos Estados Unidos com o custo de concessões ou mudar radicalmente a estrutura da economia brasileira através da nacionalização e controle dos lucros enviados ao exterior. Porém, o presidente duvidava que o parlamento, no formato então, teria condições de aceitar soluções como esta. A informação está no número 505, data de 24 de outubro de 61, e no documento podemos ver que ela fora obtida justamente com Raul Riff, então secretário da imprensa. Em janeiro do ano seguinte, o primeiro-tenente Bacalar preparou um curto perfil dos assessores mais próximos do chefe de Estado. Eram eles Raul Riff, Dr. Antônio Balbino e Dr. Evandro Lins e Silva. Sobre o primeiro, escreveu que fora membro do Partido Comunista Brasileiro, que não se sabe por que e como entrou no círculo dos colaboradores, mas o oficial do Serviço de Inteligência supõe que fora graças às suas grandes habilidades jornalísticas. Acrescentou que o secretário da imprensa do chefe de Estado tentava passar a impressão de que ele apenas transmitia as opiniões do presidente, mas, abre aspas, na realidade, é Riff quem toma as decisões, o presidente somente as assina, fecha aspas. Essa diminuição pública de seu papel junto ao presidente é esclarecida pelo fato de que, no passado, fizera parte do PCB e devia-se evitar que a informação fosse usada contra ele e Jango. Em janeiro e fevereiro, o funcionário tcheco do Serviço de Inteligência recebeu valiosas informações sobre a política do presidente em relação a Cuba e ao México. Ao mesmo tempo, podemos ver que a fonte do espião já possui um codinome, Leto. Ainda não sabemos como as informações eram transmitidas, como era a relação entre o diplomata, entre aspas, tcheco, e o secretário do presidente e em que plano eram efetuados os contatos. Exatamente quanto a isso, em 1962, a central chamou a atenção do residente, pois as últimas notícias de Leto referiam-se à estadia do figurante em Praga. A central postulou, então, que o oficial no Rio descrevesse a circunstância dos encontros. O oficial corrigiu o erro em abril e relatou seu contato oficial com o secretário da imprensa. Logo quando nasceu um laço mais cordial, começou a aproveitá-lo para objetivos da chamada inteligência de fontes abertas. Abre parênteses. Desse período procedem as notícias de outono e inverno do ano anterior na Europa. Fecha parênteses. Bacalar esclarece que várias vezes Leto aceitou o convite para ir ao restaurante e ao seu apartamento. Chamou a atenção ao caráter quase especial desse contato, pois o figurante está ciente de sua alta posição e era ele próprio que, durante os encontros, determinava os temas das conversas. O funcionário do Serviço de Inteligência escreveu de forma direta que faria um esforço para que o encontro se tornasse secreto, mas que não via chance de recrutá-lo como agente. Abre aspas. Leto tem uma posição alta demais e, ao mesmo tempo, é muito astuto para assumir um risco como esse. Fecha aspas. Concluiu o espião. A central em Praga concordou com as conclusões de seu oficial no Rio e ordenou que aproveitasse o figurante como um contato secreto. Como a missão de Bacalar no Brasil estava chegando ao fim, o oficial organizou, entre aspas, a entrega do figurante ao oficial Scorepa, recém-chegado ao Rio. Vale a pena acrescentar que a residentura no Brasil, durante o tormentoso ano de 1961, existiam 5 funcionários tchecoslovacos. Isso significa que o trabalho da espionagem no período realmente crescera
e o posto brasileiro era retratado como um dos mais importantes na América Latina. Mas voltemos à entrega, entre aspas, que ocorreu em 20 de julho no escritório de Leto, para onde Bacalar levou Scorepa e esclareceu que a partir de então, em nome da embaixada tchecoslovaca, aquele seria o camarada que se encontraria com ele. Segundo Bacalar, Leto concordou com prazer. O fato de a entrega, entre aspas, ter acontecido em local oficial não foi um obstáculo, pois o sucessor de Bacalar tinha justamente a função de secretário das questões da imprensa na embaixada. Ficando sem fôlego, vou tomar água. Antes da entrega final e formal do figurante, o oficial condutor teve de elaborar um relatório resumido, no qual era necessário determinar exatamente o estado do, entre aspas, trabalho, possibilidade de contato e perspectiva. Por meio desse documento de 27 de julho de 1962, ficamos sabendo que, abre aspas, que Leto encontra-se em uma posição direta em relação à fonte das informações e justamente nesse aspecto é mais aproveitado, fecha aspas. No que se refere à possibilidade de aproveitamento em operações ativas, o residente reconhece que a questão não fora levada em conta ou avaliada, mas de qualquer forma, naquela etapa de colaboração, o aproveitamento do figurante para AO não era possível. Entretanto, ele tinha grande influência na esfera da política, mas a possibilidade de trabalhá-lo, entre aspas, para que pudesse ser aproveitado neste segmento, estava em aberto. A avaliação envolve um ponto importante. O estado atual de colaboração, entre aspas, abre aspas, Leto possui uma posição alta e de influência e está ciente disso. Isso define o contato com ele. Um homem não apenas mais jovem, mas também inferiormente situado. Encontra-se com uma pessoa que é uma das eminências pardas da República Brasileira. Essa alta posição de Leto influi sobre o fato de ele ter menos tempo livre, mas, quando o encontra, aceita os convites com disposição e fornece informações. Geralmente fala somente aquilo que ele próprio quer dizer. Fecha aspas. Bacalar esclarece que, às vezes, o figurante não tinha alguma informação, o que, na sua opinião, era bem estranho para uma pessoa tão bem informada. Considera, então, essa, entre aspas, falta de conhecimento, uma decisão de Leto sobre o que dizer e o que não dizer, sem dar mais explicações. A primeira coisa que o sucessor de Bacalar registrou em setembro de 1962 foi o ataque da imprensa contra Leto pelo governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Dia 31 de agosto. Foi um ataque brutal, a partir do qual surgiram acusações muito sérias, dizendo que o figurante e outros colaboradores do círculo do presidente eram comunistas. Naquela época, a STB já respeitava a proibição da colaboração operacional de membros de partidos comunistas. Então, Scorepa escreveu em seu relatório do Rio, abre aspas, caso as informações dos relatórios sejam verdadeiras e Leto seja realmente membro do partido, interromperemos o contato com ele. Vou tentar verificar isso por intermédio do camarada Prestes, fecha aspas. Com certeza era o Luiz Carlos Prestes, né? Entretanto, enquanto a informação não fora apurada, os contatos com o figurante ficaram temporariamente restritos. No fim de 1962, chega a Brasília o capitão Moldan. Devido à sua boa relação com o figurante, iniciada em Praga, ficou decidido que ele tomaria conta do desenvolvimento neste contato. Praga esperava que o capitão explorasse melhor a relação e aguardava relatórios de conversas de Leto com Goulart, informações sobre as relações no Palácio Presidencial e informações sobre a estrutura da instituição. Em janeiro de 1963, Scorepa e Moldan visitaram Leto,
Rif reconheceu imediatamente o homem de praga e comportou-se de modo muito cordial. Segundo o registro número 68, Leto prometeu que abriria caminho ao capitão para um contato com Goulart e não descartou que pudessem ir todos juntos a uma caçada. A residentura teve a ideia de fazer Moldan presentear o presidente com uma espingarda tchecoslovaca no valor de $350. A promessa foi cumprida e, em 18 de fevereiro, o presidente convidou o capitão do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco para uma visita particular. Ao descrever no relatório seus contatos com Leto, o capitão reconheceu que não adquiriu nenhuma informação significativa a respeito do trabalho operacional, que não via chance de recrutar o figurante e frisou que a questão sobre ele ser membro do PCB ainda não estava esclarecida. Moldan não conseguiu se aproximar muito do secretário, pois ele estava quase sempre acompanhando o presidente em suas viagens. Em setembro de 1963, houve um contato no apartamento de Leto, no qual o capitão também estava presente. Durante a conversa, que durou até 2 da manhã, foi principalmente Leto que fez as perguntas. Moldan anotou um detalhe bem significativo. Leto insistia em perguntar sobre uma questão da história da Tchecoslováquia, no final da década de 40, período no qual o sistema ainda era formalmente democrático, ou quase, mas já marcado por um alargamento do poder dos comunistas, que terminou num golpe de Estado sem vítimas fatais em fevereiro de 48. Em janeiro do ano seguinte, o capitão do 1º departamento relata, no mesmo tom, abre aspas, contato sem mudanças, é amigável, direto, mas é difícil encontrá-lo, fecha aspas. A única mudança consistia em que, ultimamente, não conversavam no gabinete do secretário, mas na sala da deliberação do governo, onde não havia ninguém durante as visitas do capitão e podiam, então, discutir à vontade. No relatório de janeiro de 1964, que resume o estado de contato com Leto, há um fragmento interessante escrito pelo capitão sobre o encontro do dia 13 de janeiro no aeroporto no Rio de Janeiro, onde, abre aspas, despediu-se Leto de seus 2 filhos, que voavam para passar 3 semanas na União Soviética. Fui até o aeroporto para aproveitar a oportunidade de encontrar com Leto e tentar adquirir algumas informações sobre os últimos acontecimentos políticos. Além de muitas pessoas jovens, amigos de ambos, os filhos de Leto, estava presente também a sua esposa, assim como o secretário da Embaixada da União Soviética no Rio, Elatonev, que nem por um minuto saiu de perto de Leto. E foi possível perceber que a